Vamos a Brasília agora com as notícias do dia no Planalto Central. No Congresso, no Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi prestar esclarecimentos, falou sobre a necessidade de corte de gastos em função da derrubada da medida provisória que iria repor e criar uma arrecadação extra de 17 a 20 bilhões para o governo e falou muito também sobre o imposto de renda. Quem acompanhou os posicionamentos do ministro por lá hoje foi o repórter Márcio Rocha, que está ao vivo com a gente agora. Boa tarde para você, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele participou de uma audiência pública, uma das 4, que estão marcadas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que vai tratar justamente desse projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E nas primeiras manifestações, logo que a sessão começou, ele falou o seguinte, que esse projeto ele vai corrigir injustiças históricas e é necessário porque o Brasil concorre com uma piora na distribuição de renda. A gente lembra que ele participou dessa audiência pública e foi ouvido principalmente pelos senadores, tanto da base governista quanto também da oposição, que fazem parte dessa comissão, que vai ser a única que vai analisar esse projeto, né? A CAI vai analisar esse texto e depois vai ser votado também nessa comissão e depois vai para o plenário do Senado. Durante a sessão, afirmou também que é inaceitável um país ter como complicador o sistema tributário e que o texto tem o objetivo de, abre aspas, fazer justiça tributária, garantir neutralidade fiscal e não ter nenhum tipo de viés arrecadatório, mas sim corrigir uma injustiça histórica no Brasil. O ministro também afirmou que todos os países do mundo enfrentam dificuldades fiscais porque, segundo ele, o sistema tributário global como um todo, né, acaba trazendo essa consequência de desequilíbrio e que o governo brasileiro está tentando fazer justamente isso, está tentando equilibrar o sistema tributário no país. A Haddad disse também que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai apresentar a menor inflação acumulada e chamou de equívoco o fato, né, do chamado risco corte tributário ser considerado um aumento de impostos pelos setores mais conservadores do país. Mesmo tendo o apoio, principalmente do relator desse texto, que é o senador Renan Calheiros, ele foi bastante questionado por parlamentares da oposição, que afirmaram o seguinte, que a médio e longo prazo essa medida vai fazer o país perder credibilidade, já que acaba desrespeitando o arcabouço fiscal. Só para a gente finalizar, a Haddad também falou o seguinte, que não entende como um banco tradicional, como os que a gente tem há muitos anos aqui no Brasil, e que geralmente são menores que os chamados bancos digitais, as fintechs, pagam mais impostos do que os bancos digitais e que isso precisa ser corrigido. Um dos pontos que estava previsto nessa medida provisória que acabou sendo derrubada pela Câmara dos Deputados e que o governo estuda medidas justamente para compensar essa perda de arrecadação causada justamente pela retirada do texto dessa votação. Volto com vocês. Obrigado, Márcio Rocha, com as informações direto de Brasília. A gente acompanha agora justamente um trecho da fala do ministro Fernando Haddad na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado hoje. O ministro afirmou que a mudança no sistema de tributação é para combater privilégios no país. Setores muito conservadores da nossa sociedade, equivocadamente, tratam o corte de gasto tributário como aumento de tributo e não como fim de um privilégio. É curioso isso. Você cortar gasto tributário no Brasil é encarado pela imprensa como um todo, não como fim de um privilégio, que foi dado momentaneamente, mas como aumento de imposto. E não poderia haver equívoco maior do que isso.